Um outro benefício muito legal que essa consciência energética traz pra gente é o autoconhecimento. Eu vou explicar aqui um pouquinho na prática como é que esse autoconhecimento pode realmente nos ajudar nos momentos adversos, digamos assim. Vou contar uma coisa que aconteceu comigo, né, para dar como exemplo, acho que vocês vão entender melhor. Alguns dias atrás, antes de eu gravar esse vídeo, eu passei por uma situação que eu realmente não esperava. Eu tava com uma pessoa, conversando com uma pessoa que tava me fazendo um favor, na verdade. Ela tava me ajudando numa situação pessoal. E é uma pessoa pela qual eu tenho uma gratidão muito grande e um amor, assim, muito condicional. Eu amo muito essa pessoa. Enfim, e a gente tava conversando até que a conversa se enveredou aí para um caminho e ela me revelou um pensamento que ela tinha a meu respeito que me deixou completamente perplexa. Um pensamento de ingratidão, né? E eu perguntei assim pra ela: pô, você acha mesmo? Você me conhece há tantos anos? Você acha que eu seria esse tipo de pessoa? Você acha que eu seria capaz de fazer isso com você? E a resposta da pessoa foi: eu acho não, eu tenho certeza. Eu fiquei assim, completamente perplexa. O perplexa de saber que ela pensa isso, né? E eu fiquei perplexa mesmo, totalmente sem reação. E aí a pessoa começou a justificar o porquê que ela achava aquilo. E aí enfim, eu não sei o que foi pior, ela achar aquilo ou a justificativa que ela me deu. E aí ela começou a falar: ah, eu não acho, eu tenho certeza por causa disso. E eu fiquei ali, enfim, eu realmente não tinha o que falar. Fiquei totalmente assim, sem palavras realmente. E ouvindo, né, o que ela tava me dizendo, enfim. Só que, assim, aí vamos lá, como é que funciona essa questão do autoconhecimento? Quando a pessoa começou a falar os argumentos dela, se eu não tivesse o autoconhecimento que eu tenho hoje, e que eu sei que daqui a alguns anos eu vou ter muito mais, porque a gente está sempre, né, se conhecendo, eu certamente teria me sentido extremamente culpada depois de ter ouvido tudo que ela me falou, teria me ficado péssima, de repente teria ficado com raiva por ela ter dito que eu era uma pessoa ingrata, né? E de um modo geral é assim que a gente reage, né? Então, de repente eu poderia ter ficado com raiva, poderia ter falado: pô, como assim? Você tá maluco? Não sei o que, né? E então aquilo ali poderia ter me gerado culpa, poderia ter me gerado raiva, poderia ter me gerado indignação. E a pessoa falou, e quando a pessoa terminou de falar, a minha reação foi virar pra ela e falar assim: poxa, eu sinto muito se é isso que você pensa a meu respeito. Eu realmente sinto muito. Mas, assim, é o seu direito pensar o que você tá pensando. Mas eu não recebo. Eu sei quem eu sou, eu sei a pessoa que eu sou, eu sei a pessoa que eu sou pra você, que eu já fui pra você, e não sei qual é a intenção de você estar falando tudo isso pra mim. Realmente tô super surpresa, nunca imaginei, mas se a intenção era me deixar culpada, não me sinto culpada, porque eu não
enfim, não reconheço isso, né? Não. E aí o que acontece? O autoconhecimento, essa questão energética, ela traz isso pra gente. Quando alguém diz pra gente que a gente é alguma coisa, ou que a gente fez alguma coisa, ou enfim, se a gente rebate na mesma intensidade do conflito, é porque de alguma forma ressoa. Por mais que em algum nível do nosso sistema existe ainda realmente aquele registro. No meu caso não ressoou nada, eu realmente não senti absolutamente nada. Eu fiquei olhando pra pessoa com uma cara perplexa de tipo... eu falei, gente, será que essa pessoa mesmo tá na minha frente? Achei que tava, sei lá, possuída. E eu não me senti nada, assim... não fiquei chateada, eu não fiquei com raiva, eu não fiquei indignada, eu não me senti culpada. Eu senti muito da pessoa ter aquele pensamento a meu respeito. Que pena que ela pensava daquela forma, porque, enfim, não tem mesmo o que falar. Então, o autoconhecimento, ele traz nesses momentos esse equilíbrio da reação, esse equilíbrio energético, no sentido de, se você tem consciência, você sabe verdadeiramente quem você é, o valor que você tem, a pessoa que você é, não vai ser porque alguém externo veio e falou meia dúzia de coisa pra você que você vai sair do seu eixo, que você vai ficar totalmente desequilibrado. Quando, de um modo geral, quando aquilo pega, né, se a gente fica mais exaltado, é porque em algum nível aquilo ainda existe no nosso campo, no nosso sistema. Tem uma frase muito legal do Hermann Hesse, eu acho que é Hermann Hesse, que fala o seguinte: aquilo que não nos pertence não nos perturba. E eu gosto muito dessa frase. Então é bem por aí. Aquilo que não pertence a gente não perturba a gente. Então, se alguém te acusa de alguma coisa, te chama de ingrata, te chama disso, te chama aquilo, se aquilo não existe no seu campo, né? Se aquele registro não tá ali, aquilo realmente não vai te perturbar, porque é energético, não existe uma ressonância, né? Não existe uma equivalência energética. Então a pessoa vai falar e não vai... É como se ativasse. Quando tem ressonância, a pessoa tá falando, a fala é uma frequência vibratória, então eu tô emitindo um pulso energético. Falei, né? A pessoa me chamou ingrata, pulso energético. Veio pro meu campo. Se não tem, não ressoa, não tem, né? Não faz não ativa. Como se fosse uma sinapse neural. Então, é mais ou menos assim que o autoconhecimento funciona. É assim que o autoconhecimento traz o benefício pra gente. Nas situações adversas, a gente simplesmente saber permanecer equilibrado. Óbvio que naquele momento eu poderia ter de repente argumentado com a pessoa: poxa, mas você tá assim, poxa, mas que injusto você achar isso de mim e tal. Eu conversando com meu marido em casa, falando o que aconteceu, meu marido falou: nossa, não acredito. Aí falou: eu não tenho essa evolução, se fosse comigo eu já ia blá. Aí eu brinquei com ele, eu falei: bom, é porque de repente no seu campo existe algum registro aí de ingratidão mesmo, alguma que você nem sabe, é algo inconsciente, né? Então, enfim, o autoconhecimento, ele traz essa possibilidade de permanecermos equilibrados diante de situações adversas. Eu poderia sim ter falado para a pessoa, de repente ter questionado: nossa, mas você está sendo injusto e tal. Mas aí
é aquela coisa, qual a intenção, a pessoa já tem aquela opinião formada, a pessoa já tá numa postura de conflito mesmo, né? Até pela forma que a pessoa estava falando comigo, dava para perceber que existia uma intenção ali de ferir mesmo, sabe? Uma intenção de ferir. E se eu fosse pro embate, se eu entrasse naquela vibe, de repente, muito provavelmente eu iria acabar saindo ferida ou ferindo a outra pessoa. Mas não achei que valia a pena, né? Enfim, não cabia naquele momento. O que eu ia ganhar com isso? O que eu ia ganhar indo pro embate, de repente saindo ferida, ferindo o outro? Provavelmente aí sim, se eu fizesse isso, eu de repente me sentiria culpada, ficaria com remorso, de repente de ter falado coisas que não era para falar. Então, o autoconhecimento, a questão energética, traz essa lucidez, né? Essa lucidez das nossas atitudes, do como a gente deve reagir nas situações. Então, eu poderia sim ter questionado, ter ido para o embate, ter confrontado aquela pessoa, argumentado, mas realmente eu achei mais inteligente, energeticamente falando, né, ouvi, falei só que sentia muito e vida que segue. O autoconhecimento, a consciência de que somos energia, de que existem registros no nosso campo, isso traz muito autoconhecimento, porque a gente consegue sentir o nosso campo e tudo que está vibrando nele, as informações que estão contidas nesse campo. E o autoconhecimento traz um empoderamento mesmo, né? Traz esse empoderamento, traz essa visão lúcida de si mesmo. O autoconhecimento traz a nossa verdade. Quando a gente tem autoconhecimento, significa que a gente está vivendo de acordo com a nossa verdade. A nossa verdade, não a verdade que os outros gostariam que a gente vivesse, né? Então, a minha visão de mundo, vivendo as minhas decisões, tomando decisões baseadas na minha visão de mundo, nos meus sentimentos, né? Então, o autoconhecimento, ele também é um grande benefício aí do desenvolvimento da inteligência energética e da consciência de que tudo no universo é energia.